Que Deus seja louvado. Atos capítulo 9, mas antes vamos orar. A tua palavra está, ó Senhor, diante de nós e queremos ser inspirados por ela, por teu Espírito Santo, Senhor. Não adianta ficarmos sós com a letra, precisamos da unção do teu Espírito. Vem, unge nossos lábios e ouvidos, Senhor. Cumpre a tua vontade esta noite. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Pedimos. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Podeis sentar. Amém. Era de dia, penso que ao meio-dia, Paulo seguia para cumprir sua missão. Ele estava completamente convencido de que fazia o certo para Deus. Ele estava querendo cuidar das coisas de Deus do modo dele e da melhor maneira que ele havia aprendido, e surgiu uma nova seita, como outras já haviam surgido, de Teudas e de Bar Jesus. Agora essa seita nova desse Jesus de Nazaré, e ele queria limpar a coisa toda, ele era zeloso. Ele não era um folgado, um homem relaxado, ele era um homem zeloso das coisas de Deus. Só que ele fazia tudo isso segundo o seu esforço humano. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as histórias, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Como muitos ainda hoje conhecem um Deus na história, nós devemos nos levantá-lo e tirá-lo da história. O Senhor Deus não está no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele está presente hoje no mundo como sempre esteve. Não há variação nele. Amém. Aleluia. Ele não mudou. Ele conhecia apenas esse Deus da história. Não tinha uma experiência real com Deus. É o que nos falta, uma experiência real com Deus. Não faltava a ele meditação, não faltava a ele leitura da Bíblia, não faltava a ele nada religioso. Porque, segundo o zelo que há na lei, Paulo era irrepreensível. Você não podia acusar Paulo de ser falto em alguma coisa, de faltar-lhe alguma coisa em sua doutrina. Ele era zeloso. Todavia, faltava-lhe uma experiência real. E ele seguiu em seu caminho, tentando fazer as coisas da melhor maneira que ele sabia fazer. A diferença em Paulo é porque Paulo havia sido um escolhido. Aleluia.
A diferença também nessa noite, para nós, é se nós somos os escolhidos, porque ele cruzará o nosso caminho como cruzou o caminho de Paulo. Amém. Essa é a diferença. Ele tentava fazer da sua maneira. Ele era religioso, ele era correto segundo a lei, mas não tinha uma experiência. Não é, ele era escolhido, mas não tinha uma experiência. Nós também encontramos outro exemplo da mesma coisa, Moisés. Moisés também era um escolhido, criado como para ser um faraó, filho hebreu, determinado por Deus para livrar o povo de Israel do cativeiro. Ele também tentou fazer as coisas do seu jeito e, finalmente, ele não conseguiu fazê-lo. Se encontrou fugindo no deserto e parou-se em Midian, onde encontrou-se com Deus 40 anos depois, com seus 80 anos de idade. Ele encontrou-se com Deus. A mesma luz que apareceu agora para Saulo, apareceu a Moisés ali também na sarça. Ele tentou estudar a sarça para saber o que acontecia, que química havia naquela planta, mas ele então soube que estava falando com o Deus dos pais dele. E ele encontrou-se. Pois bem, o que Moisés foi para o Velho Testamento, Paulo é para o Novo Testamento. Ele pôs em ordem o Novo Testamento, como Moisés traçou a régua para o Velho Testamento. E qual foi a primeira coisa que Paulo encontrou? Encontrou-se com Jesus Cristo e este ressuscitado. Amém. Então, se ele, como já sabemos, 1:11, 2 Timóteo 1:11, ele é o modelo, o apóstolo, o doutor dos gentios. E penso que é 1:7 do primeiro livro da Timóteo, primeira carta a Timóteo. Ele foi nos dado como exemplo daqueles que iam crer em Jesus para adquirirem salvação. Nós também precisamos ter uma revelação de Jesus Cristo. O que nos mudará? O que eu encontro é que isso está ficando cada vez mais raro. Raro pessoas que falaram com Deus. Raro. Agora, o que nós temos de profetada, de Deus falou, Deus disse, Deus isso, e usando o nome de Deus em vão, nós temos demais. Mas alguém que ouve a sua voz é algo muito raro. Alguém que consegue discernir a voz de Deus das outras vozes. Paulo, quando caiu por terra, ele disse: quem és tu, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele continuou dizendo: o que queres, Senhor, que eu faça? Ele chamou agora de Jesus de Senhor, porque Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei. Foi o que disse Deus. Se Paulo chamou Jesus de Senhor, saiba que ele é Senhor, porque Paulo sabia o que estava dizendo. Paulo era um erudito, doutor. E vou contar um detalhe a vocês. Há alguns doutores que se converteram. Doutores. Apolo era um doutor na lei. E há outro nome também, em Timóteo, de outro doutor da lei. Não há nada contra você conhecer a lei. O mesmo Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras desde a meninice, o que pode tornar-te sábio. Não há nada errado em conhecer a Escritura. Conheça a Bíblia. Agora tenha o Espírito Santo, porque alguém com o Espírito Santo vai para a glória, mesmo sem conhecer a Bíblia. Amém. Agora você pode conhecer a Bíblia toda e ir para o inferno. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não diz que a fé vem pelo ler. Talvez você não tenha condição de saber ler, mas a fé não é pelo ler, é pelo ouvir. É a palavra falada, porque Deus ainda fala em nossos dias. Nós não servimos a Deus na velhice da letra. São assuntos difíceis, eu sei, mas é a verdade. A noiva conhece a voz de Deus, a voz suave do Senhor.
Paulo encontrou-se com Jesus Cristo. Paulo ouviu a sua voz. E a voz que ele ouviu mudou a vida dele. Guiou seus passos. Se você também, esta noite, ouvir a voz de Deus, você também vai mudar sua vida. Aleluia. Como é que você diz a mim que ouve a voz de Deus e não tem a vida mudada? Não prospera, não vai crescendo. Prosperidade, eu quero dizer sucesso. Eu falo isso porque esse culto vai para a internet, não é? Não estou falando de dinheiro, não. Prosperidade, eu quero dizer vencer, crescer, desenrolar-se na vida. Agora, alguém que não faz isso, sempre pequeno, sempre as mesmas coisas e dando volta no mesmo monte, durante muito tempo, rodeando, andando em círculos. Você ouviu a voz de Deus realmente? Você não ouviu. Você tem feito por seu próprio método. Agora, aqui está a coisa. Nós ouvimos um testemunho do irmão Billy Graham. É um testemunho, P.R. Green, com o qual eu tive o privilégio de conviver. Eu quero dizer, valorize o que você tem, o que você ouve. Que momentos bons eu passei na presença daquele irmão que é uma testemunha, ou foi uma testemunha do ministério do irmão Brana. Eu estive com ele um par de vezes. Ele tem defeitos? Tinha defeitos, mas era tão bom ouvi-lo falar do profeta. Dizer, eu vi. Sabe? Eu vi. Então, eu estive com ele, e ele teve um problema de crise depois da morte do irmão Brana. Muitos problemas aconteceram. Se eu fosse falar de problemas aqui, doutrinas erradas, tanta coisa, ele disse que saiu fora um dia para se matar, o irmão P.R. Green. E o sobrenatural veio na vida dele. E eu conheço a voz do Senhor. Quando alguém fala algo para mim, eu tenho um pequeno filtro. E eu sei que você também deveria ter, ou tem. Você sabe se é da parte de Deus. E eu ouvi o homem falar. Ele disse isso, e eu guardei suas palavras. E ele falou como Deus veio e ajudou ele, e ele se livrou da morte. O irmão P.R. Green. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Um dia, ele estava dirigindo, e ele disse que o Senhor veio a ele e disse para dar o controle a ele. Você me daria o controle? Observe, talvez isso pareça um pouquinho de fanatismo, mas se isso fosse com você, talvez você fosse diferente hoje. Disse, eu me lembrei de uma coisa. A gente faz palhaçada com tudo, né? Mas observe, você realmente me deu o controle. Então, você tem coragem? Se tem, o Senhor. Então, deixa eu dirigir para você. E o irmão P.R. Green disse que tirou as mãos do volante e deixou Deus dirigir o carro dele. Você crê nisto? No século 21? E assim foi. O carro manteve a velocidade correta da via. Quando o sinal fechou, o carro parou e arrancou também. Foi o testemunho dele. E eu tenho por verdadeiro. E ele chegou em casa certinho, sem mexer a mão no volante. Está me entendendo? Você tem coragem de dar o controle da sua vida a Jesus Cristo? A dizer, Senhor, para mim tanto faz ir ou ficar. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Se é para ir, mesmo sem eu querer ir, eu vou se o Senhor mandar. O teu sim e o teu não é tão importante, tão bom para mim igualmente. Amém. Você verá como Deus conduzirá você no melhor. É como uma criança pedindo ao pai para fazer a escolha. É claro que vai dar certo. Por que nós temos problemas? É porque as escolhas que nós
fazemos não foram feitas sob a orientação do nosso Pai. Mas, para isto, para sermos orientados por Deus, devemos ouvir a sua voz. Há mesmo irmãos que, se vão comprar um carro, se vão trocar de carro, há um costume perguntar ao pastor: pastor, só acha o quê? Ore comigo. Muito bem, o pastor vai orar. Você não é obrigado a me informar isso. Vai mudar de casa, vai fazer isso. Você não é obrigado a me consultar isso. Mas há irmãos que fazem isto. E se fazem isto com o objetivo de consultar ao Senhor, se isso é genuíno, Deus os abençoa. Amém. Eu creio que Deus fala tanto a mim quanto a você. Porque também nós encontramos que alguns irmãos se acomodam em que o pastor vive uma vida correta para consultar a Deus, enquanto eles vivem uma vida relaxada. Eu não creio nisto. Eu sou um irmão dos irmãos, sou mais um entre vós. Se precisa de mim, há um dom para ajudar você, mas Deus fala tanto a mim quanto a você. Isso prova que Ele está em nosso meio. Se Deus só falasse comigo, você poderia estranhar. Finalmente, quando você consulta a Deus, você prospera. Então, consulte a Deus. Quando você faz as coisas por sua própria escolha, então você sofre. Você precisa consultar ao Senhor. Lembro-me de um rei que ficou doente e foi consultar os médicos. Isto é a Bíblia. E um profeta foi até o rei e disse: não há um Deus em Israel, não? Para você cuidar, chamar médico? Vocês lembram dessa escritura? Não há Deus em Israel, não? Pois é, então você vai sofrer essa doença agora. Por que não foi orar? Por que não foi ouvir a voz do Senhor? Foi se desesperar logo? Deus disse que você vai morrer ou foi o médico quem falou? Deus disse que eu vou viver. O médico disse que você vai morrer. Você crerá em quem? Em Deus ou no médico? Creia em Deus. Amém. Se tiver que ir no médico, vá no médico. Amém. Mas Deus é maior do que o médico, que fique muito bem claro. Aleluia. Agora, se você só crê no médico, você vai ficar na mão dele. Eu quero ficar na mão de Deus. Aleluia. Então, devemos escutar a sua voz. Quando escutamos a sua voz, fazemos uma melhor escolha. A escolha correta. Para os jovens, a profissão, o casamento. Sabe? Orem. Para os mais velhos, a casa, a mudança, o carro a ser comprado. Sabe? Deus ajudará você. Ore e espere Deus responder, porque Ele responderá. Nunca se apresse. Eu aprendi isso aqui, ó. Quando alguém chega, o expediente do comércio fecha às 6 horas. Ele chega às 15 para 5. 20 para 6. Fecha às 6 horas. Chega com pressa, querendo comprar e levar logo, com aquele esbaforimento. Cuidado, é golpe. Que pressa é essa? Assim, aí, deixa eu levar logo. Que pressa é essa, rapaz? É golpe. Quem quer fazer direito, vai cedo, devagar, mostra a cara, está me entendendo? Assina direitinho, não se apressa. Agora, aquilo apressado, agitado, tome cuidado, é o diabo. Tudo que é correto vem devagar, firme. É como um pé de coentro e um pé de jaca. O que é que cresce mais rápido? O coentro, né? E a jaqueira? Demora anos para crescer. O que nós queremos são plantas que deem tronco e elas crescem devagar. Agora, plantas que têm raiz pouca, que têm caule e não tem aquele tronco firme, nasce logo, que nem mato, cresce logo. Agora, uma grande árvore demora a crescer. Agora, quando cresce, pode saber que dá trabalho para tirar de lá. As coisas em Deus são assim, são firmes e crescem para baixo primeiro. Sabe?
Os primeiros ramos de uma árvore são para baixo, depois galhos vêm para cima. Sabia disso? Primeiro é para baixo que ela cresce, dando uma base. Por isso, creia em Deus, ponha Deus em seu coração, pratique a palavra em sua vida cotidiana, onde as pessoas não podem ver. Então você saberá que quando você estiver numa situação externa, os galhos de uma vida cristã serão manifestos a todos e Deus fará com que frutos nasçam de você. Agora, faça em segredo, que Deus mostra para todos aquilo que você tem feito, a sua escolha. Muito bem. Na mensagem Escutando a Sua Voz, eu vou ler para os irmãos. Escutem bem. Você, pastor, nunca vá se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar a sua voz. O pastor ocupado é. O pastor pode ficar tão ocupado que não pode ouvir a voz de Deus. Ocupado com o quê? Ocupado com o quê? Indo para aqui, indo para ali, indo para aqui, indo para ali, e corre aqui, e corre ali. Você, pastor, nunca vai se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar sua voz. Deus sempre cumpre a sua palavra. Não importa quão maus sejam os tempos ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará se nós pudermos nos aquietar um pouco. Porém, o que se passa é que nos apuramos tanto e dizemos ao pastor: ouça, pastor, posso unir-me a essa igreja? De qual igreja venho? De tal e qual igreja? Pois traga-nos a sua carta. Que coisa tão nécia! Posso unir-me a esta igreja? Desde logo vem aqui à frente, lhe batizaremos com pingos de águas e poremos o seu nome no registro, e logo receberá a mão direita de companheirismo. Pois mesmo, agora vem uma coisa, pois mesmo, a sociedade maçônica tem um programa melhor. Há alguém que diz que o profeta era maçom. Ele não era maçom. Há muito enredo sobre a maçonaria. Eu tenho um profeta, e o profeta disse isso aqui. E eu conheci, tive um amigo no tempo de jovem, que ele entrou na maçonaria. E ele contou coisas engraçadas. Eu não me interesso pela maçonaria, nem um pouquinho. Mas o que eu posso dizer é que eu sei, irmão Brana, o que você está dizendo aqui. Há um livro de regras para se cumprir. Não é só levantar a mão, receber um pingo na cabeça. É isso que o profeta está dizendo, que até a maçonaria tem um programa melhor para receber seus adeptos. Aqui é só levantar a mão, chorar um pouquinho, ser batizado e está tudo certo? A maçonaria faz melhor do que nós crentes. Não é isso, não. Há um critério. E para ser crente, tem um critério. Você deverá receber o Espírito Santo, ou então você não é um de nós. É só. Por isso que ele diz, pois mesmo a sociedade maçônica tem um programa melhor. A sociedade maçônica e as demais sociedades têm seu lugar, porém não são a casa de Deus. E ali é onde ele fala. Essas sociedades tratam de moralizar as pessoas, porém Deus as justifica por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Eles têm para você uma filosofia moral, porém, isso é a maçonaria, porém Deus oferece um novo nascimento. Escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem ser cristãos, guardem silêncio na sua presença. E nós estamos sempre falando em sua presença. Quão diferente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós sempre falamos tanto. Nunca ouvimos a voz. Quando você orar, fique na presença de Deus para Ele te responder. Mas você está sempre falando? Não terminou. Ele ainda segue. Não deixe que seu trabalho estorve, que é estorvar é atrapalhar.
Não deixe que nada lhe estorve, não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele, vá ao deserto e o busque. Entre em sua câmara secreta e feche a porta. Aproveite o tempo quando os meninos estão na escola. Então ajoelhe-se. Ouvirá toda a classe de vozes. Quando você se ajoelha, você vai ouvir toda a classe de vozes. Porém, fique ali até que todas essas vozes se desvaneçam. Então começará a esforçar-se. Você será mudado, será diferente, como sucedeu com Samuel. Além do mais, ele fará a obra através de você. Se rende, isto fará de você o cristão que deve ser. O quê? Ficar em sua presença, ouvir a sua voz, ficar quieto. Sabem, a presença de Deus é como a sessão de infravermelho. Você na presença dele, ele começa a cuidar de você, amém, a lubrificar suas engrenagens, a tirar a poeira dos contatos elétricos. Você fica na presença dele, ele te cura, te liberta, te fortalece. Ele fala com você. Nós devemos ouvir a sua voz. Nós não somos enganados, porque a maneira de nós do diabo se aproximar de nós é nós nos afastarmos de Deus. O irmão Brana disse isso na mensagem de um profeta, a maneira de um verdadeiro profeta, que o povo de Israel não pôde se associar com os seus inimigos antes de se afastar de Deus. Por isso, se você não quer se afastar de Deus, se você não quer o inimigo, se aproxime do Senhor. Como? Em oração, em louvores. Mude a sua mente, fique em sua presença, você ouvirá a sua voz. Você encontrará o que você precisa em oração. Ele falará com você, ele guiará seus pensamentos. Sabe o que eu estou dizendo? Eu espero que você tenha tido esse tipo de experiência, de Deus ajudar você em seu pensamento, de Deus mudar o seu pensamento. Você ia fazer por um lado, ele então mostrou, faça por esse outro lado, e você viu certas coisas que você não via em sua presença. Você aprende o quanto você foi errado e mal sucedido porque não ouviu a sua voz ou porque não viu algo tão simples. Ele endireitará você, ele consertará. Como é que eu faço isso, pastor? Vivendo em sua presença. O irmão Branham também disse uma coisa, disse, porque não vemos tanto a sua presença em nosso meio? Ele disse em outra mensagem, é porque nós não estamos falando acerca dele. Nosso dia a dia, nós estamos falando de tudo, menos de Deus. Em nossas mesas de almoço, em nossas refeições, nós temos sempre tantos assuntos, menos a palavra. Não estamos falando dele, como é que ele pode se aproximar? Ele não vai invadir nosso assunto. Mas quando você trata na sua mesa de falar sobre Deus, você verá o que acontecerá com sua casa durante o resto do dia. Você saberá que ele visitará a sua casa. Amém. Sabe qual é o maior privilégio? É você ter uma casa onde Deus possa ir. Sabe, aquela tarde onde o Senhor vinha falar com seus filhos, você não acha que ele ainda quer fazer a mesma coisa? Porque ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Agora, de tarde, em que casa ele pode ir visitar? No entardecer? Onde você está no entardecer? Sempre ocupado. Já parou para ficar com Deus um pouquinho? É você que é diferente. Há algo errado conosco. Eu estava em João Pessoa, com irmãos, como sempre, maravilhosos, e nós fomos na praia à noite, e um ambiente muito agradável, muito agradável. Eles têm uma orla bem organizada, parece que a nossa melhorou, né? Não sei como está, faz tempo que eu não ando para lá, mas uma orla pequena e muito bonitinha,
Os irmãos que vêm de lugares que não tem mar, geralmente vão lá. É um bom lugar para ter companheirismo. E nós também temos nossos lugares por aqui também para termos companheirismo, levar uma farofa de ovo, qualquer dia desse. Amém. Né, irmão Fernando? E ficar lá em companheirismo. Bem, e eu estava com um irmão que ele nunca tinha visto o mar. Ele estava ali conosco caminhando e nós estávamos brincando uns com os outros. E de repente ele parou mais e se afastou, ficou para trás no grupo. E eu fiquei preocupado com a segurança dele, porque tinha muitos lugares escuros e nós devemos vigiar. Então o diabo quer que nós fiquemos sozinhos para ele dar o bote. Então vamos ficar sempre unidos. Amém? Mesmo para gritar, dois é melhor do que um, né? Faz mais barulho. Quando eu voltei, eu fiquei apreensivo. Ele disse, o irmão estava chorando, mais próximo das águas. E ele estava chorando, sabe por quê? Ele lembrou de Jesus. Será que você anda pelo mar e quando as ondas quebram, você lembra que Jesus também andou no mar da Galileia? O que foi que teve o mar para que aquele irmão chorasse? Ele estava pensando em Jesus. Talvez você veja isso, talvez você encontre isso quando você esteja com alguém que nunca viu o mar. E um cristão, quando ele vê o mar, ele vai lembrar do mar da Galileia, onde Jesus andou. Sabe? Ele teve um momento especial, porque ele pensou em Jesus. Eu não, eu estou acostumado com o mar. Está vendo? Mas nós temos, esses momentos são tão raros hoje em dia. As pessoas choram no culto, ou por causa de um hino bonito, mas chorar porque viu a onda quebrar? Não, você não está pensando em Jesus, sabe? Você ficar parado, observando um lírio e lembrar do lírio dos vales, porque um lírio se abriu em sua casa? Se você pensar mais em Deus, você terá Ele mais na sua vida. Agora, quando você não pensa em Deus só quarta-feira, sexta-feira é dia de ir para a igreja, domingo, aí você pensa em Deus. Não faça isso. Pense nele sempre. Amém. Ele estará perto de você. Aleluia. Amém? E você concorda comigo? É assim? Amém. No parágrafo 7 desta mesma mensagem, o profeta diz assim: devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos a oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que a nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer, e tanta gente a está escutando e seguindo-a onde podem ir e se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem, eu sou um cristão. Hoje eu li um versículo da Bíblia e Jesus chorou, João 11:35, e ali se encerra o assunto e vão para o baile. Porém, tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje em dia que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Ontem fui com minha esposa ao supermercado e estava apurado porque tinha compromissos para esta tarde. Encontrei assentado fora um menino meio dormindo e uma mocinha se aproximou e estava de calças de homem. E esta jovem estava tão pintada e com a cara sonolenta, perguntando ao menino, onde está tal coisa? E ele respondeu, como crês que vou eu saber? Então ela disse, porém saiba, eu regressei para casa como que pelas 6 da manhã e não tinha mais de 12 anos. Essa mensagem foi pregada em 58. Está vendo? Isso está chegando em nosso tempo. Em 58 as coisas não eram assim no Brasil, não. Mas lá já eram. 6 da manhã aquela jovem chegou em casa. Disse, não sabias que nos negócios
perdoe-me. E não tinha mais de 12 anos. Agora, quando Jesus tinha 12 anos, e ele foi o nosso exemplo, disse: não sabias que nos negócios de meu pai me convém estar? Com razão a voz de Deus é uma coisa estranha nesses dias. Está suprimida por tantas vozes diferentes. Tem chegado até o ponto onde nossas faculdades estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Nossas faculdades mentais, nesse caso, né? Tão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Devemos sacudir-nos, cair em nós e dar-nos conta de que somos homens e mulheres. Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele, mas a voz de Satanás e as vozes dos falsos profetas nos dizem: sejamos modernos. Eu quero parar aqui, não vou mais adiante. Você deve estar na presença de Deus. Você deve orar. Você deve buscar a Deus. Separe um tempo para ficar a sós com Deus. Ore até que você esqueça o tempo do relógio. Aí você vai estar orando de fato. Se você não consegue fazer isto, ore para fazer isto. Ore até Deus lhe responder. Viva em sua presença. Entenda que Deus é seu companheiro onde você estiver. E na hora dos problemas, estará Ele com você. Na hora da alegria, Ele estará com você. Na hora dos perigos, Ele estará com você. Mas se você não faz isto, você só lembrará de Deus na hora dos problemas. E você terá dúvida: será que Ele está aqui mesmo? Mas se você anda sempre com Deus, você não terá dúvidas que Ele te ouve. Amém? Ele te usará. Não só falará com você, mas usará você para ajudar outra pessoa. E as pessoas terão prazer em estar em sua presença de você. Aleluia. E o evangelho que está queimando no seu coração pulará do seu coração para outro coração, porque o evangelho vai de coração para coração. Por isso, irmãos, eu quero terminar dizendo: escutemos a sua voz. É uma voz amável, é uma voz simples, é uma voz pura, é uma voz delicada, é uma voz de sabedoria. Ela fala dentro de você. Ela pode te dar um sonho. Você pode ouvi-la com o seu ouvido, ou ouvi-la pelo lado de dentro do seu ouvido. Não me interessa. Você pode ouvir, você pode sentir. Se você não tem um contato com o Senhor Deus, é porque você não é filho dele. Porque está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bíblia pela Bíblia. Você ouve a voz de Deus? Se você não ouve, você não é ovelha dele. Amém? Amém. Nós estamos seguindo ao Supremo Pastor. O irmão Brana contou que quando ele estava caminhando na Índia, ele viu uma cena mais diferente do mundo. Foi um pastor caminhando e as ovelhas seguindo o pastor. Eu já falei sobre isso, vocês já viram isto? Como as ovelhas seguem seu pastor? Onde ele vai, as ovelhas se arrodeiam ao redor dele. Ele anda, as ovelhas seguem ele. Eu vi isso no sertão. Interessante demais. Então, o pastor de ovelhas caminhou na Índia, e na Índia era como na feira de São Joaquim, botavam a lona no chão e as frutas ali no chão. E o pastor encaminhou-se para o meio daquelas frutas, em trilhas pequenos caminhos entre as frutas arrumadas para a venda. O irmão Branda disse: vai ser agora uma bagunça, que quando essas ovelhas passarem por ali, vão comer aquelas bananas, vão comer o alface, vai ser um negócio sério. Mas, para surpresa do profeta, o pastor caminhou entre aquelas vielinhas de frutas de um lado, frutas de um outro, e as ovelhas não pararam. Por quê? Porque o pastor não parou. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, a um estranho não seguirão. E arrematou o profeta. Se fossem bodes, você ia ver uma coisa: ia pular em cima do cacho de banana, comer o alface, ia dar amarrada em gente. Mas uma ovelha,
Uma ovelha é ordeira, uma ovelha ouve a voz do pastor. Agora, se o pastor é desordeiro, então vai ter ovelha desordeira. Mas aquele pastor era um pastor correto, caminhava ali, e as ovelhas seguiram a ele. Há uma voz nesta noite, nesta nossa era, guiando os filhos de Deus. Eu espero que ela esteja guiando você também nessa noite. Amém. Quero eu ouvir sua voz e segui-lo sempre após. Amém? Faça isto. Isso será útil para você. Para quê? Ele vai te guiar onde você comprar o tempero melhor, se você quiser. Vou nesse mercado ou naquele? Para onde vou, Jesus? Ele te guiará para o alface melhor. Vou comprar esse carro ou esse carro? O Senhor Jesus Cristo te guiará para o melhor carro. Para qualquer coisa que você for fazer, ore, Deus te guiará. Sabe? Sejamos nós amigos do Senhor. Já pensou isto? Para mim, esta é a maior riqueza que eu posso ter, que um homem pode desejar. É dizer, eu sou amigo de Deus. E Ele está totalmente disponível a você para ser seu amigo. Convide-o. Que Deus te abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós temos alguns pedidos. Deixa eu ler. Peço que o Senhor ore por uma senhora que está na sonda em Candeias, Bahia. Deus sabe. Obrigado. É um pedido do YouTube, não é? Pedido de oração. Vamos orar. Senhor Deus, tu sabes de tudo, Pai. Esta senhora na sonda em dificuldades. Tu sabes do que ela necessita. Eu já tenho apresentado a ela, Senhor, a ti. Mas mais uma vez faço, Senhor, ao ser lembrado por esse pedido. Tem misericórdia dela, Senhor. Tu não és feliz em ter ninguém doente, Senhor. Tu és bom. Eu oro que o Senhor tenha misericórdia e que livre do mal esta senhora. Abençoe também este que tem pedido por esta senhora. Faz tua obra, Senhor. Tu és tão bom, tão maravilhoso. Obrigado porque tu tens atendido nossas orações. Obrigado porque nosso querido Bira, filho da irmã Zélia, tem saído, Senhor, da UTI. Está bem agora, esperando alta, Senhor. Naquele caso de meningite, tu ouves nossas orações. Eu te agradeço tanto, ó Senhor Deus. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Sobre nós pedimos, Senhor, envie teu Espírito Santo. Nos faz capazes, ó Deus, de ouvir a tua voz. Nos tira a atenção, Senhor. Nos cega para as coisas do mundo, Senhor. Livra-nos do mal. Nos guia no caminho, pela vereda da justiça, Senhor. Somos teus filhos. Precisamos de ti. E onde quer que esta mensagem chegue, Senhor, que sejam curados os enfermos, renovados as forças e convertidos os corações a ti. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, gratos porque sabemos que tu sempre nos ouves. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Diga, Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.